Ramatiz responde 05. Fisiologia da alma, a alimentação carnívora e o vegetarianismo. Pergunta: porventura, o homem evangelizado, que se alimenta de carne, contraria ainda as disposições divinas? Não existem tantos vegetarianos de má conduta e até pervertidos. Ramatiz responde: não temos dúvida em afirmar que mais vale um carnívoro evangelizado do que um vegetariano anticrístico. Mas não estamos cogitando agora das qualidades espirituais que devem ser alcançados por todos os entes humanos, mas sim considerando se procede bem ou não a criatura evangelizada que ainda coopera para o progresso dos matadouros, charqueadas, frigoríficos ou matanças domésticas. A alma verdadeiramente evangelizada é plena de ternura, compassividade e amor. O espírito essencialmente angélico não se regozija em lamber os dedos impregnados da gordura do irmão inferior, nem se excita na volúpia digestiva do lombo de porco recheado ou da costela assada, com rodelas de limão por cima. E profundamente vergonhoso para o vosso mundo que o boi generoso, cuja vida é inteiramente sacrificada para o bem da humanidade e o prazer glutônico e carnívoro do homem, seja mais inteligente que ele em sua alimentação, que é exclusivamente vegetariana. Não se compreende como possa o homem julgar-se um ser adiantado, ante o absurdo de que o animal irracional prefere alimento superior ao do seu próprio dono, que é dotado do discernimento da razão. Louvamos incondicionalmente o homem evangelizado, ainda que carnívoro, mas o advertimos de que, enquanto mantiver no ventre um cemitério, há de ser sempre um escravo, preso à roda das reencarnações retificadoras, até acertar as suas contas kármicas com a espécie animal. Se ele é um evangelizado, deve saber que o ato de sugar tutano de osso e devorar bifes o retém ainda bem próximo dos seus antepassados silvícolas, que se devoravam uns aos outros devido à sua profunda ignorância espiritual. A ingestão de vísceras cadavéricas e o ato de matar o irmão inferior tanto distanciam a fronteira entre o anjo e o homem, como agravam o fardo kármico para os futuros ajustes espirituais. Pergunta: mas não nos estamos referindo à ação de matar, isto é, de tirar a vida? Porquanto muitíssimas criaturas carnívoras, mas cuja bondade e piedade conhecemos, não são capazes de matar um simples inseto, quanto mais de destruir uma ave ou animal. Ramatiz responde: os corações integralmente bondosos e piedosos não só evitam matar o animal ou ave, como ainda não têm coragem para devorares as entranhas sob os temperos de cebola, sal e pimenta. Aquele que mata o animal e o devora ainda pode ser menos culpado, porque assume em público a responsabilidade do seu ato. No entanto, o que não mata, por piedade ou receio de remorso, mas devora gostosamente a carne do animal ou da ave, trucidados por outros, age manhosamente perante Deus e a sua própria consciência. A piedade à distância não identifica o caráter bondoso, pois muita gente foge aflita, quando o cutelo fere o infeliz animal, mas retorna satisfeita logo que a panela para de ferver e as vísceras se apresentam apetitosas. Isso lembra o clássico sábado de Aleluia, em que os fiéis se mantêm em estoico jejum de carne, na quaresma preceituada pela Igreja, mas estão aguardando ansiosamente que o relógio marque o meio-dia, para então se atirarem famintos sobre os retalhos fumegantes, que se cozem na moderna panela de pressão. O homem piedoso, que se recusa a assistir à matança do animal, é quase sempre o mais exigente quanto ao assado e ao tempero destinado à carne sacrificada à distância. Pergunta: a recusa em matar o animal ou ave já não é um protesto contra a existência de matadouros e charqueadas? Isso não comprova a posse de uma alma com melhor aprimoramento espiritual. Ramatiz responde: as criaturas que matam a ave ou o animal no fundo do quintal, ou que obtêm o seu salário no trabalho dos matadouros, podem ser almas primitivas, que não avaliam grau de sua responsabilidade espiritual junto à coletividade do mundo físico. Mas aqueles que fogem na hora cruel do massacre do irmão bem demonstram compreender a perversidade do ato.
e o reconhecem como injusto e bárbaro. Em consequência, ratificam o conhecimento de sua responsabilidade perante Deus, recusando-se a assistir àquilo que em sua mente significa severa acusação ao espírito. Confirmam, portanto, ter conhecimento da iniquidade de se matar o animal indefeso e inocente. E óbvio que, se depois o devoram cozido ou assado, ainda maior se lhes torna a culpa, porque o mesmo ato que condenam, com ausência deliberada, fica justificado pessoal e plenamente na hora famélica da ingestão dos restos mortais do animal. Os fujões pseudamente piedosos não passam, aliás, de vulgares cooperadores das mesmas cenas tétricas do sacrifício do animal. O consumidor de carne também não passa de um acionista e incentivador da proliferação de açougues, charqueadas, matadouros e frigoríficos. O vosso código prevê, na delinquência do vosso mundo, penas severas tanto para o executor como para o mandante dos crimes de coparticipação mental, pois a responsabilidade pesa sobre ambos. Os que não matam animais ou aves, por piedade, mas digerem jubilosamente os seus despojos, tornam-se coparticipantes do ato de matar, embora o façam à distância do local do sacrifício, são, na realidade, cooperadores anônimos da indústria de carnes, visto que incentivam o dinamismo da matança ao consumirem a carne que mantém a instituição fúnebre dos matadouros e do trucidamento injusto daqueles que Deus também criou para a ascensão espiritual. Pergunta: cremos que muitos seres divinizados, que já viveram em nosso mundo, também se alimentaram de carne, não é verdade? Ramatiz responde: realmente, alguns santos do agiológio católico, ou espíritos desencarnados considerados hoje de alta categoria, puderam alcançar o céu, apesar de comerem carne. Mas o portador da verdadeira consciência espiritual, isto é, aquele que, além de amar, já sabe por que ama e por que deve amar, não deve alimentar-se com a carne dos animais. A alma efetivamente santificada repudia, incondicionalmente, qualquer ato que produza o sofrimento alheio, abdica sempre de si mesma e dos seus gozos em favor dos outros seres, transformando-se numa lei viva de contínuo benefício, e na obediência a essa lei benéfica, assemelhar-se à fossa que dirige o crescimento da semente no seio da terra, alimenta e fortifica, mas não a devora. Essa consciência espiritual torna-se uma fonte de tal generosidade, que toda expressão de vida do mundo a compreende e estima, pela sua proteção e inofensividade. Sabeis que Francisco de Assis discursava aos lobos e estes ouviam como se fossem inofensivos cordeiros. Jesus estendia sua mão abençoada, e as cobras mais ferozes se aquietavam em doce enleio. Siri Maharishi, o santo da Índia, quando em divino samadhi, era procurado pelas aranhas, que dormiam em suas mãos, ou então afagado pelas feras, que lhe lambiam as faces. Alguns místicos hindus deixam-se cobrir com insetos venenosos e abelhas agressivas, que lhes voam sobre a pele, com a mesma delicadeza com que o fazem sobre as coroas das flores. Os antigos iniciados essênicos mergulhavam nas florestas bravias, a fim de alimentarem os animais ferozes que eram vítimas das tormentas e dos cataclismos. Inúmeras criaturas gabam-se de nunca haverem sido mordidas por abelhas, insetos daninhos, cães ou cobras. Geralmente são pessoas vegetarianas, que assim mantêm integralmente vivo o amor pelos animais. As almas angelizadas, que já chegaram a compreender realmente o motivo da vida do espírito no mundo de formas, que possuem um coração magnânimo e incapaz de presenciar o sofrimento dos animais, também não lhes devoram as entranhas, do mesmo modo como os verdadeiros amigos dos pássaros não os prendem em gaiolas mesmo douradas. E ilícito ao homem destruir um patrimônio valioso que Deus lhe confia para uma provisória administração na terra, cumpre-lhe proteger desde a flor que enfeita a margem dos caminhos até ao infeliz animal escorraçado e que só pede um pouco de pão e de amizade. O devorador de animais, por mais evangelizado que seja,
ainda é um perturbador da ordem espiritual na matéria, justifique-se como quiser, mas a persistência em nutrir-se com despojos animais prova que não se adaptou ainda, de modo completo, aos verdadeiros objetivos do Criador. Pergunta: qual a reação psicofísica que deve sentir a pessoa, sob o impacto do fluido magnético astral que se liberta da carne de porco? Ramatiz responde: a reação varia de conformidade com o tipo individual, o homem comum e demasiadamente condicionado à ingestão de carne de porco, sentir-se-á ainda mais fortalecido, instigado energeticamente para a vida de relação, assim como um motor pesado e rude. Funciona melhor com um combustível mais grosseiro. Os homens coléricos, irascíveis e descontrolados nas suas emoções, que se escravizam facilmente aos impulsos do instinto animal, são comumente fanáticos adoradores das mesas lautas, e grandemente afeiçoados às churrascadas, um magnetismo vital inferior, que incorporam continuamente ao seu organismo físico e astral, ativa-lhes bastante os centros do comando animal, mas prejudica-lhes a natureza angélica no metabolismo para a absorção de um magnetismo superior. As reações variam, portanto, conforme a sensibilidade psíquica e a condição espiritual dos carnívoros. Um simples pedaço de carne de porco, que seria suficiente para perturbar o perispírito delicado de um Gandhi, ou de um Francisco de Assis, poderia acelerar a vitalidade do psiquismo descontrolado de um Nero ou de um Heliogábalo. Pergunta: desde que estamos operando num mundo físico e compacto, que requer de nós atividades exaustivas, não poderá o abandono da alimentação carnívora provocar nos uma anemia perigosa? Ramatiz responde: sabeis que o corpo humano é apenas um conglomerado de matéria ilusória, em que um número inconcebível de espaços vazios, interatômicos, predomina sobre uma quantidade microscópica de massa realmente absoluta. Se pudesseis comprimir todos os espaços vazios que existem na intimidade do corpo físico, até que ele se tornasse o que ciência se denomina pasta nuclear, reduzi-lo-eis a uma pitada de pó microscópico, que seria massa real existente. O organismo humano é maravilhosa rede de energia, sustentada por um gênio cósmico. O homem é espírito aderido ao pó visível aos olhos da carne, na realidade, é mais nítido, dinâmico, verdadeiro e potencial no seu habitat espiritual, livre do pó enganador. Vós ingeris grande quantidade de massa material, na forma de lauta alimentação, atendendo mais às contrações espasmódicas do organismo, do que mesmo à sua necessidade magnético-vital. Ó corpo, em verdade, só assimila o quantum de que necessita para suster a forma aparente, pelo qual excreta quase toda a cota ingerida. Nos planetas mais evoluídos, a alimentação é quase toda a base de sucos, que penetram na organização viva, alguns até pelo fenômeno comum da osmose absolutamente sem excreção. Neles, as almas apuradas sabem alimentar-se, em grande parte, através dos elementos etéricos e magnéticos auridos do Sol e do ambiente, inclusive o energismo prânico do oxigênio da atmosfera. Não vos será difícil comprovar que inúmeros operários mal alimentados conseguem realizar tarefas pesadas, assim como os tradicionais peregrinos de passado, que pregavam a palavra do Senhor ao mundo conturbado, viviam frugalmente e abjuravam a carne. O progresso espiritual se evidencia em todos os campos de ação em que o espírito atua, pelo qual, se realmente pretendeis alcançar o estado angélico, tereis também que procurar desenvolver um metabolismo mais delicado e escolhido, na alimentação do vosso corpo. A ascensão espiritual exige a contínua redução da bagagem de excessos do mundo animal. Seria ilógico que o anjo alçasse voo definitivo para as regiões excelsas, saudoso ainda da ingestão de gordura dos seus irmãos inferiores. Pergunta: e se o homem teimar em se alimentar de carne, quais os recursos que os mestres poderão empregar para afastá-lo dessa nutrição? Ramatiz responde: sabeis que os excessos nas mesas pantagruélicas, principalmente na
Alimentação carnívora, quando atestam a negligência e a teimosia do espírito humano para com a sua própria felicidade, são sempre corrigidos com a terapêutica das admiráveis válvulas de segurança espiritual, que aí no vosso mundo funcionam sob a terminologia clássica da ciência médica com as sugestivas denominações de úlceras, cânceres, cirroses, nefrites, enterocolites, chagas, inclusive a criação de condições favoráveis para habitat das amebas cóleo histolíticas, giardias ou estrangiloides, tênias, ou irrequietos protozoários de formas exóticas. Sob a ação desses recursos da natureza, vão se acentuando, então, as trocas exigíveis à entidade espiritual, e a compulsória frugalidade vai agindo para a transformação exaustiva, mas concretizável, do animal na figura do anjo. As excrescências anômalas e mórbidas, que se disseminam pelo corpo físico, funcionam na prodigalidade de sinais de advertência, que regulam harmônica e equitativamente o tráfego digestivo. Elas obrigam a dietas espartanas ou substituições por nutrições mais delicadas, ao mesmo tempo que se retificam impulsos glutoníacos e se aprimoram funções que purificam o astral em torno e na intimidade da tessitura etérica. Quantas vezes o teimoso carnívoro se submete a rigorosa abstinência de carne, devido à úlcera gástrica que surge para obrigá-lo a se ajustar a uma nutrição mais sadia. Obrigado, amigos e amigas caminhantes do multiverso infinito. O caminhante agradece e pede que nos ajude a chegar mais longe se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, clicando no sininho e tenham para sempre um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite com muito amor, paz e sabedoria. Curta o nosso vídeo ou se inscreva no nosso canal. O Caminhante do Multiverso agradece a sua participação. Você é muito importante para nós. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite com muito amor, muita paz e muita alegria.